Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Diante das chuvas destruidoras que assolam o Rio Grande do Sul, muitas pessoas se perguntam como Deus poderia permitir as grandes tragédias naturais no planeta, tais como as enchentes e também terremotos, tsunamis, vulcões. A doutrina espírita traz explicações para entendermos melhor o porquê das provações coletivas que tantas vezes chegam até nós, sem que nós consigamos ter um controle ou uma solução que pudesse interrompê-las. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Na construção do Mestre. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual, se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria a atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo como fiel expressão. Por que os flagelos destruidores acontecem de tempos em tempos no nosso planeta? Desastres naturais que aparentemente estão fora do nosso controle, como terremotos, enchentes e tsunamis. De forma repentina, as pessoas se veem no meio de uma tragédia, famílias sofrendo perdas materiais irreparáveis, desencarnações coletivas trazendo dor, sofrimento. E, para muitos de nós, essas tragédias trazem muitos questionamentos. Mas no Livro dos Espíritos, o capítulo 6, na terceira parte, que é a que fala das leis morais, explica sobre a lei da destruição, onde Kardec vai perguntar para os benfeitores sobre a diferença entre a destruição que se faz necessária ao planeta, porque segue os desígnios de Deus, e a destruição abusiva, ocasionada pelo mau uso do livre-arbítrio do homem. Esse capítulo, que já foi estudado aqui por nós em programas anteriores, fala também sobre os flagelos destruidores, como essas recentes que nós estamos falando no Rio Grande do Sul, mas fala também das guerras, dos assassinatos, duelos e até da pena de morte. É uma leitura muito esclarecedora, como todo o Livro dos Espíritos. E nós vamos ler aqui juntos algumas partes. Na questão 737, Kardec pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores?
Afinal, essa é a pergunta que muitos de nós também está fazendo nesse momento, onde nós vemos notícias tão tristes na TV, famílias sofrendo, pessoas de todas as idades desabrigadas, desaparecidas. E os espíritos respondem: Deus assim o faz para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. E afinal, nós, comentando agora a resposta, temos que lembrar que esses prejuízos materiais, as dores, são temporários, já que nós acreditamos na reencarnação e, portanto, essas perdas, as aflições, não irão afetar a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. O que vai, de fato, valer é a forma como nós levarmos essas provas, se com aceitação, resiliência, fé, ou se revoltados, com os olhos somente voltados para os prejuízos materiais transitórios. E os benfeitores finalizam essa resposta dizendo que são acontecimentos necessários para que inclusive se realize mais rapidamente mudanças para o bem em poucos anos, o que teria em outro momento durado séculos. Na questão 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Devido à nossa visão ainda limitada, nós não acreditamos na justiça perfeita e harmoniosa das leis de Deus e nós ainda somos muito apegados ao imediatismo. Nós acabamos aprendendo mais pela dor do que pelo amor. Mas isso não é uma punição de Deus. Deus não nos pune. Ele está sempre a nos orientar com o seu amor, a nos auxiliar, mas nós é que nos apegamos aos valores efêmeros da matéria, negando o caminho do entendimento que poderia nos ajudar. E continuando então a leitura, Kardec vai perguntar: mas nesses flagelos, tanto vai sucumbir o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E a resposta: durante a vida o homem tudo se refere ao seu corpo, entretanto de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que se vos servirá no futuro. E os espíritos benfeitores ainda continuam assim: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Muito bem, seja por um flagelo, ou morte, ou uma causa comum, ninguém vai deixar de morrer, desde que haja chegado a hora. A única diferença é que no flagelo, um maior número de pessoas parte ao mesmo tempo, como dizem os benfeitores. Se nós pudéssemos nos elevar e enxergar esses de uma maneira mais verdadeira, esses flagelos não seriam senão passageiras tempestades. Então nós temos que notar também que Deus, através da tragédia, nos ensina. Deus também, nesses momentos, nos faz um grande convite para a caridade. Nós nos comovemos com a dor de quem está sofrendo, buscamos agir de forma concreta para ajudar. E há um sentimento coletivo de generosidade. Nas últimas semanas, nós temos visto em centros espíritas, em condomínios, em todos os templos religiosos, em escolas ao redor do Brasil, postos de arrecadação de roupas, de cobertores, alimentos não perecíveis, tudo sendo organizado para que chegue da melhor forma para quem está necessitando no Sul. As redes sociais também estão se movendo, viabilizando doações em dinheiro, divulgando informações importantes. O melhor que nós temos a fazer
é deixar que esse impulso de generosidade, de caridade, nos contagie, nos comprometermos com esse movimento e que nós saibamos entender a importância de colocar o amor em prática. Portanto, diante das tragédias e das dores que por vezes assolam a nossa humanidade, que nós saibamos aceitá-las com fé, com a convicção de que a verdadeira vida é a vida espiritual. As dores e os desafios, por mais que pareçam terríveis neste momento, são transitórios e vêm como ferramentas para os nossos espíritos eternos aprenderem a se reajustar pouco a pouco às leis imutáveis de Deus. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Todo mês de maio não tem como não falar de mãe, não é mesmo? O segundo domingo deste mês, tão lembrado e comemorado, a gente sabe que por conta do comércio, né? Que é uma data muito esperada, comparável somente ao final de ano, em termos de faturamento, o mês de dezembro.
Mas, apesar deste lado materialista do Dia das Mães, no embalo desse movimento, eu aproveito para refletir sobre o complexo papel da mulher que assume a missão da maternidade neste mundo de desterro. Faz-nos lembrar de Maria Santíssima, que recebe em carne e osso, vamos dizer assim, o mestre de todos, Jesus. Imaginem a missão aceita por ela, quase menina, que ascendeu ao anúncio do anjo Gabriel, que veio lhe prenunciar que seria a mãe do maior de todos entre todos os homens, do Filho de Deus. Na literatura religiosa, temos a descrição da doçura do seu caráter, da leveza do seu espírito sublime, enviada com antecedência das esferas superiores para lá onde se situam todos os espíritos iluminados que nós não conseguimos nem imaginar, para colher em seu ventre o grande mestre. Não deve ter sido fácil para esta mulher, jovem e no último estágio da gestação, ficar percorrendo sem encontrar por toda a cidade uma estalagem ou um lugar com as mínimas condições que fosse para o seu repouso e para o parto propício do menino abençoado. Dando asas à imaginação, certamente as etapas e dores normais de parto, eu imagino, foram atenuadas e Maria teve seu filhinho sem luxo, sem roupinhas apropriadas. Em compensação, naquela noite, nasceu, segundo Lucas e Mateus, houve uma aparição de anjos e o campo todo se iluminou, surpreendendo os pastores que se encontravam ao entorno do local onde estava a manjedoura. Além disso, os reis magos chegaram ali guiados por uma estrela guia. O anjo que surgiu diante dos pastores, amedrontados, explicou-lhes que não havia nada a temer, pois que aquela criança envolta em panos era o Salvador, Cristo Senhor. Não dá para supor a enorme surpresa de Maria e José perante todos os acontecimentos que marcaram o nascimento de Jesus e de como se sentiram diante da responsabilidade que teriam pela frente. Na literatura espírita, em especial no livro Boa Nova, de psicografia de Chico Xavier e autoria do espírito Humberto de Campos, nós vamos encontrar várias passagens lá de Maria na sua trajetória como Mãe Santíssima. No capítulo Jesus, Eu, Precursor, por exemplo, temos uma passagem belíssima que conta da preocupação das duas mães com os seus filhos escolhidos de Deus, Isabel e Maria, que eram primas, sendo a segunda mãe de João Batista. Os dois meninos eram crianças diferentes que vislumbravam o futuro de trabalho e sacrifício que tinham pela frente. João um pouco mais velho que Jesus. Nesse episódio, Maria conta do seu cuidado, em garantir uma educação especial, em proteger seu filho, e por isso ela procurou a intercessão de Eleazar, que era um importante representante junto aos orientadores do templo, para que Jesus pudesse estudar entre os doutores da lei, contando com a proteção deles.
Maria conta a Isabel, expondo sobre a sua preocupação advinda na sequência do episódio evangélico em que Jesus, no Templo de Jerusalém, aos 12 anos, ele surpreende os doutores da lei com a sua argumentação irreparável sobre Deus e seus ensinamentos. Conta a ela a prima que quando Jesus soube da sua intenção, ele repudiou a ideia e pediu ao seu pai José que o deixasse trabalhar com ele na carpintaria. Eis aí uma mãe, apreensiva em relação ao futuro do seu filho, procurando preservá-lo das perseguições que sofreria devido às suas ideias libertadoras de amor e perdão. Maria jamais saiu de perto de seu filho e pagou um altíssimo preço por isto. O pior, sem dúvida, foi assistir ao martírio e morte de Jesus no madeiro infamante. O sofrimento de Maria foi pungente, apesar da fé que sempre teve. Hoje sabemos da magnitude do seu espírito protetor dos sofredores, inclusive dos desvalidos que insistem no caminho do mal. A maternidade, gente, é sem dúvida a maior graça que o ser humano recebe do Pai misericordioso. No entanto, eu não gosto muito de romantizar esta posição, né? As mulheres não se tornam seres especialíssimos só por terem sido mãe. Eu confesso, não é só por isso, porque elas são seres que têm os seus defeitos, os seus problemas, as suas limitações. Elas continuam a sua jornada entre erros e acertos. Algumas não conseguem avaliar nem de longe o significado da maternidade, simplesmente porque não estão preparadas, não conseguiram se desvencilhar de seus fantasmas interiores que as levam para longe dos seus rebentos. Maria Santíssima, a nossa Mãe Maior, certamente não condena as mãezinhas que não compreenderam a sua missão, ao contrário, as ampara de olhar triste e compassivo. Assim, devemos nós também buscar não criticar as mães desorientadas que não souberam valorizar a oportunidade de aprender e a amar e viver o mais puro dos amores. Também não deveríamos olhar, também, ao contrário, deveríamos olhar com compaixão e carinho para as nossas mães, que muitas vezes erraram, mas também acertaram, exatamente como nós, seres humanos, em evolução e imperfeitos. O importante é que as nossas mães fizeram o melhor que podiam, nos trouxeram a este mundo de modo que pudéssemos ter um corpo pelo qual podemos aprender e evoluir. E assim, queridos amigos, queridas amigas, neste Dia das Mães, né, nós deveríamos, né, assim, elevar os nossos pensamentos a todas as mães da terra, encarnadas e desencarnadas, rogando que a luz de Maria Santíssima alcance o coração de cada uma. Nossa Senhora foi sempre, na minha infância, uma tutora a quem eu me dediquei de coração. Muitos amigos creem às vezes que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa, mas considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e nossa Mãe da cristandade como sendo o vulto maternal mais importante da terra e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção,
misericórdia, auxílio e inspiração. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É muito agradável estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema parentesco corporal e parentesco espiritual, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item 8 do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, os espíritos da codificação trazem-nos as seguintes orientações a respeito. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito de seus filhos. Eles mais não fazem do que lhes fornecerem o invólucro corpóreo, cumprindo-lhes, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral de cada filho, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os laços de consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os laços da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Este é um problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências, conforme consta no capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis são as primeiras, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhes movia os seus irmãos acha-se claramente expressa na narração de Marcos,
que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o Espírito. Informado da chegada deles, Jesus, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Os espíritos da codificação concluem suas orientações dizendo que, embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele, Jesus, generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito e que só indiferença ela merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Amigas e amigos, os espíritos da codificação espírita deixam-nos bem claro que a interação entre o mundo espiritual e o mundo material é fundamental e necessária para a elevação moral do espírito, que é criado simples e sem nenhuma sabedoria. Lembramos que na natureza tudo tem uma finalidade, um objetivo, cabendo ao ser encarnado ou desencarnado buscar esta finalidade e este objetivo em relação especial ao relacionamento social equilibrado e com o amor verdadeiro, conforme Jesus nos deixou através dos mandamentos: amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Boas reflexões, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, pois isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!